Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu adorava vir aqui gravar vídeos um pouco mais longos sobre vários assuntos e faz tempo que eu não venho mais, né? E tá, o assunto do momento é o TDAH, né? Por conta da série Tudo ao Mesmo Tempo do Fantástico, do Drauzio Varela, que veio a calhar porque é um tema importante e aí abrange, né, a população no geral. A TV tem esse poder de chegar para mais pessoas. Então, muitas pessoas vieram me perguntar no direct, alguns pais vieram falar no consultório, porque se tem filhos com diagnóstico, muito provavelmente os pais possam ter, porque é um transtorno hereditário, né? Então, TDAH, né, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele pode ser só desatenção, só hiperatividade ou misto, desatenção e hiperatividade, né? E é legal que ele tá fazendo uma abordagem onde os adultos que estão se reconhecendo com o TDAH. Então, é um transtorno, como todos os transtornos, ele não tem um exame que você entra numa máquina e sai o diagnóstico, né? O diagnóstico ele é clínico. Então, existem avaliações, testes, escalas, mas na verdade quem vai conseguir fechar esse diagnóstico é o médico neurologista, neuropediatra, psiquiatra ou psiquiatra infantil, né? E aí ele tá mostrando quais são as características que a pessoa possa vir a ter que pode indicar que é um transtorno do déficit de atenção. Então lá ele elencou alguns que as pessoas às vezes acham que é um traço da personalidade. Ah, ele é desajeitado mesmo, ele é esquecido mesmo, ele não presta atenção. Então as pessoas acham que faz parte da personalidade e muitas vezes não faz. E os adultos não descobrem porque na maioria das vezes ele procura o médico tardiamente com outro problema. Depressão, ansiedade, muitos divórcios, né? Ah, eu não sei porque a pessoa não para com ninguém, eu não dou sorte com ninguém. Muito desemprego, abuso do álcool, tabagismo, uso de drogas. E aí isso leva a pessoa até um médico e acaba descobrindo que ele tem um transtorno, né? Para vocês terem uma ideia, o número aqui é 5,8% da população do mundo, população adulta, tem TDAH. É bastante, né? 5% da população, é bastante. E entre as crianças ainda aumenta para 5,9% de crianças com TDAH. Então a gente vai falar, vou gravar mais vídeo para vocês, para a gente discutir um pouco então sobre o que esse transtorno pode trazer. Mas o que é TDAH? TDAH é um transtorno mental que acontece no lobo frontal, ou seja, na parte frontal do nosso cérebro. No nosso cérebro há sinapses neurais, né? Os neurônios fazem sinapses para que as informações sejam passadas. Então, tudo que acontece no nosso cérebro, falar, enxergar, são sinapses que ocorrem nos nossos 100 bilhões de neurônios, né? E para que isso aconteça, a gente precisa de substâncias químicas. No caso, a dopamina e a noradrenalina. Essas substâncias químicas, elas fazem essa conexão acontecer e a mensagem que é dita, né, é passada para o resto do corpo. Se há menos dessas substâncias, não chegam essas informações para todas as partes do corpo. E aí é que começam a acontecer as distrações excessivas. Então a pessoa não sabe, né, que falta essa substância no cérebro e ela começa a achar que realmente ela é burra, que realmente ela é muito esquecida, que ela é incompetente e tudo não passa de uma falta de uma substância química. É como se a cola dos lembretes dos eventos mentais estivesse fraca, né, e não conseguisse fixar nem as mais recentes.
Então, aquele objeto esquecido, aquela tarefa que você não consegue cumprir. Então, essa falta dessa substância começa a gerar desatenção, distração, pensamentos obsessivos de coisas aleatórias. Então, você está estudando e começa a vir pensamentos que você não precisava naquele momento, só para te distrair. Aí você já está no meio da leitura, você tem que voltar tudo porque você esqueceu. Se planejar, se organizar, cumprir as tarefas até o final, né? São coisas que a pessoa não consegue, ela não administra bem todas as tarefas que ela tem que fazer. E aí começam a aparecer, né? Casa desorganizada, esquece datas importantes, aniversário de marido, de filho, prazos no trabalho começam a não ser cumpridos, a pessoa perde o emprego, ela perde a motivação, começou a fazer um curso, não vai até o fim. Então, isso começa a causar prejuízos. Então, quando é que a gente sabe que pode ser um transtorno? Quando esses sintomas são frequentes, né, recorrentes, com muita frequência, a ponto de causar prejuízo na sua vida. Desde a infância, que começa a aparecer lá na escola, né? Criança muito agitada, não se concentra, então as notas começam a cair, não para fazer o dever, né? Ah, esse menino tá com bicho carpinteiro, né? Então isso já começa lá na infância e foram feitos estudos que 90% das crianças com TDAH, mesmo na vida adulta, ainda mantém os sintomas. Apenas 10% não mantiveram os sintomas da vida adulta. Então, é importante já identificar e tratar na infância para não carregar para a vida adulta. TDAH, diagnóstico. Como é feito esse diagnóstico? Como o diagnóstico é clínico, então ele também é multidisciplinar, né? Então pode acontecer da mãe, dos pais vir procurar uma psicopedagoga porque começou a ter problemas de aprendizagem. E aí, na avaliação, a gente consegue reconhecer que muitos dos sintomas podem ser TDAH. Aí a gente pede algumas avaliações complementares. Então, avaliação com psicólogo, avaliação com fono e depois a gente encaminha para um neuropediatra para que ele possa validar esses testes, escalas, avaliações. Então, geralmente é assim que é feito. Tem os psicodiagnósticos, às vezes vai no neuro primeiro, o neuro manda para um psicólogo e o psicólogo faz um neurodiagnóstico também pedindo a nossa avaliação, né, da psicopedagoga e da fono e consegue fechar, né, o diagnóstico. Por que é importante o diagnóstico? Porque pode ser que essa criança ou adulto precise de medicação. Não é todos os casos, mas alguns precisa para aumentar a concentração, para conseguir ficar sentado, prestar atenção na escola, para os adultos, para ir melhor no trabalho, se concentrar melhor, né? Então, o tratamento é terapia psicológica para os comportamentos, tanto do adulto quanto da criança. Na criança, psicopedagogia para ajudar se organizar nos estudos, se concentrar, a gente trabalha as funções executivas de planejamento, flexibilidade cognitiva, atenção, a gente pode trabalhar muitas dessas habilidades que auxilia e também, em alguns casos, medicação. Existem muitos grupos de mães, né, pais ou adultos TDAH e tem as organizações também, tem sites, né, a TDAH, acho que é tdh.org.br, que também tem acompanhamento, tem material. Então, o melhor remédio é se informar e ajudar, auxílio, o que precisa nesse momento, a terapia, o acompanhamento psicopedagógico, né, um esporte é muito importante. Então, há tratamento, não tem cura, mas tem tratamento e melhora muito a qualidade de vida. Por que procurar um psicopedagogo? Por que ter ajuda, né? Porque a gente sabe que crianças que têm dificuldades escolares ou transtornos do desenvolvimento ou transtornos de aprendizagem podem, e na maioria das vezes, 90% dos casos, vai carregar essas características para a vida adulta.
E a vida adulta, como vocês bem sabem, ela é muito difícil de administrar. Então, esses transtornos podem causar ansiedade, depressão, drogadição, né? Se envolver com droga, abuso de álcool, tabagismo. Então, quando a gente insiste em ter acompanhamento pequeno, não arrastar essas dificuldades para a vida adulta, é para que a gente possa ajudar essa criança a ter uma qualidade de vida melhor. E aí, sabendo o que se passa, a vida adulta dela vai ter mais qualidade e a chance de sucesso no emprego, nos relacionamentos, vai ser muito maior. Então, não deixe as dificuldades se agravarem, porque ela vai trazer prejuízo na vida adulta. Então, ajude seu filho hoje, procure uma avaliação, procure uma psicopedagoga para que ela possa investigar quais são as causas dessa dificuldade de aprendizagem.